Companheiro Paulo Paim, presidente dessa sessão. Está aí ao seu lado o nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Garibaldi, essa figura que honra o Senado. E nós estamos tendo a oportunidade ali da convivência na Comissão de Infraestrutura. Vossa Excelência, senador Garibaldi, que comandou aí a Previdência no primeiro período nosso aqui no Senado e, portanto, nos primeiros 4 anos do governo Dilma Rousseff. E eu ouvi atentamente aqui uma das coisas levantadas pelo senador Arcigo Gás. Senador Arcigo, eu diria, essa marca do MEI, nós batalhamos muito por esse projeto e eu queria, inclusive, fazer justiça a uma figura que está conosco aqui no Senado hoje, que é o senador Zé Pimentel, que foi uma das primeiras figuras a tocar nesse assunto aqui, que eu conheço, pelo menos, na esplanada do Ministério e no Congresso Nacional. O Zé Pimentel vivia falando desse tema, que a gente chegava até a brincar, dizia assim: o senhor está pregando no deserto, senador Pimentel, mas continue sua pregação. E eu disse aqui no dia de ontem, quando a gente falava sobre a questão do fator previdenciário, que o senador Zé Pimentel é uma das figuras que eu reputo como uma das mais preparadas para esse tema de previdência, para esse tema da micro e pequena empresa, um estudioso. Eu me relaciono com Pimentel nessa área desde o tempo que nós éramos deputados, e muita gente até acha Pimentel cri-cri. Pimentel é muito minucioso, mas Pimentel é criterioso, estudioso, aplicado, e, portanto, faz as suas intervenções baseadas em dados e números. E essa questão específica do empreendedor individual, que agora, inclusive, há uma mudança, senador Assis. Não se fala mais nem em MEI, agora é empreendedor individual, portanto, já é uma ampliação. E a Bahia, senador Arcigo Gás, sempre foi um dos estados da dianteira. Se a gente pegar esse número que Vossa Excelência acabou de dar aqui, com certeza a Bahia está nas cabeças aí. Nós temos um trabalho muito bem feito na Bahia, lá pelos nossos SEBRAE. Hoje, quem pilota essa questão no SEBRAE é o companheiro Adva, mas nós tivemos já o Edival Passos, trabalhou no SEBRAE. Edival foi uma das figuras que, eu diria, além de Edival ser uma grande figura nesse empreendedorismo, Edival foi o nosso empreendedor, meu caro Paulo Paim. Em 1982, Edival Passos foi o nosso candidato a governador da Bahia. Naquela época ali o PT disputando a sua Petrobras. Oportunidades, empregos, geração inclusive de renda. Então, portanto, a proposta que fiz no dia de ontem é que nós pudéssemos juntar os projetos, agregar os projetos, a pensar os projetos, mas que a gente tivesse a capacidade de discutir, não assodadamente votar. O que necessariamente está na minha cabeça não pode ser algo que você admita ser a coisa mais certa, pai. Não é assim. Então é importante a gente rebater, discutir, demorar, ouvir outros. O projeto apresentado pelo senador Serra pode ser um bom projeto, mas ele também pode conter erros. Então nada melhor do que a gente promover uma interação, chamar aqui a própria Petrobras, discutir com a ANP, chamar os trabalhadores, discutir na sociedade, tentar, inclusive, entender na economia o que isso vai impactar. Por isso, acertadamente, o senador Renan propôs a Comissão Geral dia 30. Hoje, na Comissão de Infraestrutura, lá presidida pelo senador Garibaldi, nós aprovamos a realização de uma audiência pública para discutir esse tema na Comissão de Infraestrutura. Eu estou insistindo com o senador Renan Calheiros que nós criemos uma comissão especial. Essa matéria é energia. Petrobras é energia. Petrobras é desenvolvimento. Petrobras é pesquisa. O preço da gasolina incide na vida. Determina, inclusive, diversos rumos. Toca a economia. Então, é importante que a gente faça esse debate. Ora, se no Pacto Federativo a gente achou que isso é tão importante para o país
que o senador Renan foi lá e criou uma comissão especial para tratar dessa matéria. Imagine a matéria de energia. Para o Pacto Federativo, por exemplo, a energia é essencial. A maior fonte de arrecadação dos estados está centrada exatamente na energia. É a energia que determina, por exemplo, a produção do eletrointensivo. É a partir do que a Petrobras opera, do que ela extrai, do que ela refina, que determina toda a movimentação no país. Então, portanto, se para o Pacto Federativo, para a questão das estatais, nós criamos uma comissão especial, imagine para a questão principal desse país, para a sua maior empresa, para a economia, para a energia, que é um insumo básico e fundamental para esse país continuar se movendo, produzindo, gerando pós-trabalho. Por que nós não podemos criar uma comissão especial? Aí muita gente acha que isso é para procrastinar. Não estou propondo protelar, não estou propondo adiar. Eu estou propondo que a gente faça uma discussão a miúde. Pegue as contribuições aqui dos 81 senadores, mas que a gente permita que, através dessa comissão, o debate possa fluir. E não aquela coisa de chegar aqui no plenário, quem é a favor, muito pelo contrário, se manifeste, quem é contra, fique como, levante a mão ou coisa do gênero. Mas que a gente possa fazer o debate com conteúdo, com consistência, com análise dos dados. Nós não estaremos produzindo uma lei qualquer. Nós não estaremos produzindo uma regra qualquer. É uma regra que apontará, por exemplo, qual deve ser a nossa relação com o resto do país. Qual será a relação desse país com o mundo? De que forma nós vamos incidir na economia mundial? De que forma nós vamos extrair vantagens da economia mundial para o nosso país, para os nossos estados, para os nossos municípios? Como nós vamos fazer a partilha? Como é que a gente vai poder discutir os royalties do petróleo, para que eles possam chegar, continuar indo para a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, mas que esses royalties também cheguem lá na minha querida Xorroxó, na Bahia, chegue lá em Xique-Xique, consiga chegar em Catolândia, consiga chegar em Cravolândia, municípios pequenos da Bahia, assim como também chegar em São Francisco do Conde, onde tem a refinaria, chegar na cidade do Salvador. Portanto, não é um debate assodado, não é algo para ser tratado na perna. É esse o chamamento. E nem tampouco é um debate ideologizado. Esse é um debate que não dá mais para botar ideologia. Não está mais em discussão monopólio sim ou monopólio não. Eu disse isso ontem ao líder do governo, meu amigo Delcídio Amaral. Não é esse o debate que nós vamos fazer. O debate sobre monopólio ou não monopólio nós fizemos em 1997. Eu, inclusive, participei dele na Câmara dos Deputados. Não é esse o debate. O debate agora é o que nós queremos com essa Petrobras. O que é que nós vamos fazer nesse segmento que envolve petróleo, que envolve gás, que envolve, inclusive, fontes energéticas, que envolve pesquisas. Foi através desse processo de busca no pré-sal que nós desenvolvemos técnicas que não existem em lugar nenhum do mundo. Foi isso que possibilitou, por exemplo, a gente ampliar a nossa capacidade de pesquisa, que tem ido para outras áreas. A pesquisa utilizada nessa área está nos permitindo chegar, inclusive, nas questões da saúde, em outras áreas. Foi através desse debate, por exemplo, que nós conseguimos levar para a Bahia o supercomputador, que é o maior supercomputador da América Latina. Está lá na Bahia, numa parceria com a ANP, British Gas e com o Cimatec, com o governo do estado da Bahia. O mundo tem 100, a América Latina só tem 1. E o Brasil, esse 1 está exatamente lá na cidade do Salvador, ali na Avenida Orlando Gomes, numa das experiências que eu reputo como uma das melhores experiências do Brasil. Falo com entusiasmo de quem ajudou a construir, que é o nosso Cimatec. Então, portanto, esse é um debate que tem que ser feito com essa proeza. Essa é uma coisa que eu aprendi nessa casa. Aqui a gente discute leis, a gente faz política, mas eu acho que nessa intervenção a gente tem que botar conteúdo nessa história.
E quem me conhece aqui sabe, senador Paim, que não tem um tema que eu entre que eu não faça a discussão a miúde. Os temas que eu não consigo dominar, eu prefiro, inclusive, me afastar. Eu até brinco, às vezes, com a imprensa, que vira e mexe, alguém pergunta de um tema, de outro. Eu digo, vocês acham que deputado tem que falar de tudo, que senador tem que saber de tudo? Não é assim na Câmara, nem é assim no Senado. Eu não acredito em generalista, pai. Não acredito. Quem sabe tudo não sabe nada. E as matérias que eu costumo, inclusive, participar, eu costumo fazer o dever de casa. Meu pai que brincava comigo, que dizia o seguinte: meu filho, todo dia leia uma folha. Meu pai não falava uma lauda, falava uma folha. Meu pai era um velho ferroviário, aliás, era um sujeito da roça, que foi para a cidade e virou ferroviário. Eu, inclusive, nasci no subúrbio ferroviário, uma das casas que meu pai passou a morar na beira do trilho ali, ali no subúrbio ferroviário, numa localidade chamada Escada. E meu pai dizia na linguagem dele, na sabedoria, leia uma folha todo dia, meu filho. No final do mês, você leu 30. Agora, se você não conseguir fazer isso por dia, no final do mês você tem 30 para ler. No final do ano, 365. Você não vai ler nunca mais. O que meu pai dizia praticamente era o seguinte: meu filho, se aplique, estude. Eu não sou filho de Einstein, era um gênio. O velho Júlio Pinheiro podia ter lá a sua sabedoria popular, mas não era reconhecido como um gênio. Então, portanto, a aplicação é que nos faz, inclusive, o que nos torna capazes para enfrentar determinadas tarefas. Agora, eu também parto do princípio que não tem burro. A mulher não pare burro. A oportunidade está aqui, acima. Umas pessoas pegam isso acima da cabeça, aplicam e chamam de tecnologia. O que determinará a nossa capacidade de discutir os temas com competência é a nossa disposição de ser aplicado. Então não precisa ser gênio para fazer isso. Mas como eu não sou gênio, então eu optei pela aplicação. Estudar as matérias. Procurar conhecer, procurar, inclusive, a informação daqueles que têm um conhecimento mais apurado numa determinada área do que a gente. Qual é o problema disso? Fomos eleitos senadores, mas não fui eleito Deus. Então, portanto, é importante fazer esse rebatimento. E nesse particular do debate envolvendo a reformulação nessa área de petróleo, gás e de energia, que eu quero chamar a atenção. A gente fala muito de petróleo, mas isso é energia pura. Energia não é só aquela que você pega, que é energia elétrica, você bate o dedo no switch lá no interruptor e acende a sua lâmpada. Não é isso. Energia, inclusive, é a partir de determinadas fontes. E o petróleo é algo que nos permite, inclusive, caminhar para essa área que nós estamos chamando de energia. Então, portanto, essa fonte, essa experiência, nós temos que debater que passos nós vamos dar e em que direção. Então é importante, o Congresso Nacional também, ou o Senado particularmente, não pode se furtar esse debate. Mas tem que fazer esse debate com competência, tem que fazer esse debate com aplicação. Se não temos todas as informações, e obviamente que não temos. Até ontem eu, mais você, estávamos discutindo aqui a questão do veto, e não a questão da Petrobras. Então vamos com calma. Vai chegar a hora da Petrobras, então chegou a hora da gente procurar a ANP, Petrobras, FUP, a EPET, para que essas pessoas possam trazer argumentos, fundamentos, para a gente discutir essa matéria. Aí alguém diz, Pedro, você está propondo uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo agora não dá certo. A gente termina atropelando o tempo. Então é importante fazer as coisas com consistência. O senador Renan hoje, por exemplo, chamou os prefeitos. Aí não poderíamos dizer, senador Garibaldi, não, o senador Garibaldi é experiente. Governador de Estado, ministro de Estado, senador da República, homem com uma larga experiência, não precisava chamar ninguém. Não é bem assim. Tem diversas experiências que prefeitos do Brasil inteiro estão vivenciando, que o senador Garibaldi ainda não experimentou, mesmo nesse outono da sua vida.
Ainda tem mais essa, ele está me completando aqui, ainda foi prefeito. Mas então é importante. É importante, por exemplo, que um prefeito da cidade do interior possa trazer uma experiência que o senhor, como prefeito de capital, não viveu, não vivenciou. Aí a velha história, o ditado que diz lá, o ditado popular, quem sabe onde o calo aperta é quem está com ele no seu pé. Então, portanto, não custa nada. Essa é uma das coisas que eu digo sempre. A arrogância e a prepotência. Olha aqui, eu sou o senador da República. Não tem, é bobagem isso. Quanto mais eu puder, inclusive, ouvir, auscultar, quanto mais eu puder envolver, a gente vai eliminando as dificuldades e vai agregando novas informações e novos argumentos. Portanto, essa é uma questão importante. Quando nós assumimos a posição da defesa do fator, aqui, e aí historicamente meu companheiro Paulo Paim não fez isso a partir sou senador da República. Não. Isso advém desde quando? Desde a sua época, Paim, lá de metalúrgico, ali na porta das fábricas, discutindo com os trabalhadores, vivenciando na pele o que é que significa, mediando, conversando, discutindo os direitos. É assim que a gente vai construindo. Daquela sua experiência, uma parte expressiva daquilo terminou vindo para a letra da lei. Portanto, o papel nosso é botar na lei o que está na sociedade. Há até quem use uma frase que diz o seguinte: lei a gente rasga, cultura é mais difícil. O que nós temos que fazer é extrair o que está lá na cultura para ver se é possível a gente colocar em regra. Agora não dá para a gente colocar na regra algo que não bate com a cultura, algo que não bate com a vida, ou melhor, algo que trama contra a vida. Então por isso que é importante fazer essas mediações. E é por isso que a gente tanto tem cobrado, Paulo Paim, diálogo com o governo. O governo não pode se isolar do lado de lá, ficar do outro lado da rua, e aí tome-lhe lei, tome-lhe medida provisória, e depois manda para cá e diz assim: atenção, senadores e senadoras, levantem a mão e apertem um botão. Não dá para ser assim. Não custa nada. Chegar, dialogar, propor. Por que o governo não pode auscultar, ou melhor, ouvir a opinião de 81 senadores? Pode ser que no governo alguém saiba muito. Mas não é possível que uma opiniãozinha dessa aqui, senador, não consiga, inclusive, descobrir ou descortinar, ou até abrir o horizonte de alguma coisa que está lá em dificuldade. Eu aprendi isso na vida, senador. Eu fui chefe durante muito tempo de unidade de manutenção nas telecomunicações da Bahia. Eu era um sujeito muito jovem. Cheguei numa unidade de manutenção onde tinha gente, inclusive, de idade muito mais velha do que eu. E gente, inclusive, com experiência vivendo ali. Apesar de não ter o conhecimento de escola, mas tinha um conhecimento da prática. E eu dizia sempre o seguinte: se eu não envolver essas pessoas, eu não vou tê-las como contribuintes, como colaboradores. E eu precisaria mediar essa experiência. Então, portanto, eu aprendi isso. Nada melhor do que a gente ter a capacidade de envolver. Aliás, o governador Jacques Wagner, hoje ministro da Defesa, dizia uma frase interessante: é muito melhor a gente abraçar do que empurrar. E eu aprendi isso com ele. Tá? Então, portanto, essa foi uma das coisas que eu aprendi com o governador Jacques Wagner, na experiência, inclusive, como secretário. O governador delegava muito. Eu fui secretário de planejamento do governador Jacques Wagner. E era impressionante como essa sabedoria do governador, a sua experiência, né? O governador deixava todo mundo tocar, então ele ia só dirigindo. Mas por diversas vezes o governador ouvia muito mais até do que falava. Ele era o governador de estado. Então, assim, essa troca que é importante. Então é preciso saber fazer essas coisas. Não dá para ter arrogância numa hora como essa. Então nós queremos discutir. Nós não estamos nos furtando ao debate. Volto a insistir. Não dá mais para ideologizar o debate sobre essa questão da Petrobras. Nós precisamos modernizar as nossas técnicas, formas e outras coisas mais. Mas nós precisamos ter claro o que é que nós queremos com essa Petrobras
e a importância também da preservação dos interesses do país. Essa é uma questão importante. Se essa é uma peça desse jogo de xadrez mundial das mais poderosas, a gente tem que fazer o jogo de maneira que a gente não tome checkmate. Se for necessário rocar, como diz no termo do xadrez, desloquemos o rei para um canto, a torre para o outro, para a gente permitir, inclusive, que a nossa Petrobras não sofra ataques especulativos ou ataques de fora. Se for necessário, a linha da frente, meu caro Paulo Paim, que no xadrez estão os peões, vamos colocar os peões na linha de frente, para a gente saber de que jogo a gente pode travar para preservar essa Petrobras. Se for necessário mexer com os bispos, que numa escala de hierarquia, os bispos na igreja estão numa fase mais acima, então que movimentemos os bispos diagonalmente, como no xadrez, para que, cruzando nessas diagonais, a gente consiga abrir caminhos para essa Petrobras, mas com interesse bem claro, que é preservar o interesse do povo brasileiro, que é preservar os interesses da nossa nação. E se necessário for mover a nossa rainha no tabuleiro, que tiremos a rainha do lado do rei para garantir que a nossa Petrobras possa fazer bons negócios, que a Petrobras possa se suerguer e que a Petrobras possa continuar no rumo de utilizar um bem natural a serviço do povo brasileiro. Esse debate que a gente quer fazer. É nessa linha que nós queremos trilhar. É assim que a gente acha que é possível caminhar. Então, portanto, não dá para chegar aqui da noite para o dia e votar um projeto mexendo numa estrutura que é uma estrutura importantíssima para aquilo que a gente quer fazer para as próximas gerações. Então, não custa nada aplicar a competência, auscultar, envolver, chamar, debater, mas ter como princípio que nós queremos chegar num ponto tal em que o aproveitamento de todas essas propostas sejam exclusivamente para atender os interesses da nação e do povo brasileiro. Por isso, meu caro Paim, é que a gente tem agido aqui com cautela. Às vezes até, Paim, as pessoas dizem, mas vocês estão trombando. Não estamos trombando com ninguém. Quando a gente propôs o Pacto Federativo, não é para afrontar governo. Quando a gente propôs, e querendo mandar recado para o Palácio, dê uma olhadinha com mais carinho sobre a questão do fator previdenciário. Não é afronta, nem provocação. Quando a gente discute aqui a oportunidade de criar fundos de desenvolvimento econômico local, para você permitir que em toda e qualquer cidade desse país você tenha incentivos, você tenha recursos, é exatamente para a gente conseguir distribuir essas riquezas desse nosso Brasilzão e continuar crescendo. Como eu disse ao ministro Armando Monteiro no dia de ontem lá na CAI. Ministro, esse é o momento mais importante para a gente aproveitar nesse quadrante de dificuldades que nós estamos no Brasil, que é a exportação. É uma das coisas mais importantes. O dólar está em alta. Ora, se o dólar está em alta, eu tenho que tentar entrar no mercado internacional para vender meus produtos. Mas não é exportar só commodity. Não é só exportar para você que está me ouvindo na TV Câmara, aí na TV Senado, ou na Rádio Câmara, ou na Rádio Senado, ou na Rádio Assembleia na Bahia, ou na TV Assembleia, enfim, seja lá onde for. Não é pegar o grão que a gente tira ali da terra, botar no caminhão e depois botar no navio e levar para fora. Para a gente lá na nossa turma lá do cacau, na Bahia, a amêndoa era muito melhor que a gente conseguisse sair com esse chocolate, Paulo Paim, que está aí na sua mão na mesa, que foi entregue ao presidente Renan. Isso foi produzido lá na Bahia, lá em Ilhéus. Então é legal que a gente exporte esse chocolate e não a amêndoa do cacau. Porque para produzir esse chocolate eu gerei emprego, eu gerei renda local e depois ainda vendo o chocolate para lá para fora e trago dólar cá para dentro. Então é aproveitar essa oportunidade. Essa é a oportunidade que a gente tem para fazer a disputa nesse momento. Por isso, eu estou brigando muito com o governo, para ter uma medida provisória resolvendo o problema do eletrointensivo, que são as nossas empresas que estão na Bahia, Pernambuco, Ceará, lá em Alagoas, lá em Sergipe,
que são as empresas que podem, nesse momento, fazer o jogo mundial. Porque essas empresas, o que elas produzem, elas disputam no mercado internacional. Mas se para essas empresas que trabalham com energia, vamos dizer assim, extrema, se o preço da energia for muito elevado, essas empresas não terão condições de disputar o mercado internacional. Então, nós precisamos renovar o contrato dessas empresas, para a gente continuar gerando emprego. Nós precisamos resolver o problema do estaleiro na Bahia, Paulo Paim. Fiquei feliz quando vi a nota ontem da presidenta Dilma, recebendo um grupo do Japão, querendo assumir a questão do estaleiro. O estaleiro que já teve 7.000 trabalhadores, hoje não tem nem 300. E está lá uma dívida de mais de 1 bilhão com o estaleiro enseada para ele retomar. Então é importante projetos como esse. E olhe que essa estrutura do estaleiro está literalmente ligada a essa coisa da Petrobras. Até porque lá são produzidas exatamente as ferramentas, os equipamentos, as plataformas, enfim, ou até a possibilidade, como a gente tem estaleiros pelo Brasil afora, produção de navios, para a gente, inclusive, atuar nessa área, na área de petróleo, na área de gás. Então, portanto, são com essas estruturas que a gente consegue botar o Brasil para continuar crescendo, produzindo, distribuindo renda e a gente fazendo com que a nossa gente tenha a oportunidade de trabalho, a oportunidade de viver. É a partir daí que a gente tira os recursos para a saúde, para a educação, para o lazer, para a vida. É dessa forma. Então, portanto, fica aqui, mais uma vez, meu apelo ao presidente Renan Calheiros, que ouviu o nosso clamor. Talvez, senador Renan, ninguém mais do que eu tenha aqui insistido nessa questão do Pacto Federativo. Talvez, senador Renan, ninguém mais do que eu tenha insistido aqui para que esses temas a gente, inclusive, cumpra nosso papel. Concordo com Vossa Excelência. O Senado tem que votar essa matéria. Não pode abrir mão. Mas eu quero ir na mesma linha do que foi o chamamento de Vossa Excelência. Se a gente tivesse votado de forma assodada, desde 2011 eu cobro o Pacto Federativo, meu caro pai. Desde 2011, quando eu cheguei aqui. Papel do Senado, função do Senado. Só agora que o senador Renan montou a comissão. E nós estamos fazendo um trabalho ali em conjunto com o senador Fernando Bezerra, com a senadora Simone Tebet, com os nossos relatores setoriais, a experiência do Antônio Anastasia, figura gente boa, Anastasia, competente, ex-governador, Ana Amélia, que relatou, senadora Ana Amélia, que relatou o tema relacionado aos municípios, senadora Lúcia Vânia, com o tema relacionado aos estados, a presença lá do ex-governador Zé Serra, da ex-prefeita Marta Suplicy, do meu amigo Moca, que é uma figura excepcional. Então, assim, é nessa forma de a gente agir que a gente vai produzindo coisas positivas. Então, senador Renan, atenda mais esse apelo do seu companheiro aqui de Nordeste. Vamos criar uma comissão para a gente discutir essas questões da Petrobras, essas modificações na economia. Não vamos tratar só como Petrobras, que fica parecendo que nós estamos fazendo uma luta aqui, quem é a favor, quem é contra a Petrobras. Eu não, de forma assim bem direta, tenho claro, eu não acredito que aqui no plenário do Senado tem alguém contra a Petrobras. Por isso que eu não quero ideologizar, meu caro Garibaldi. Não tem a menor chance. Não acredito. Eu não acredito. Conhecendo os senadores como eu conheço aqui, não acredito que ninguém possa propor algo de forma, inclusive, para dizer assim, de má fé, esse sujeito quer destruir a Petrobras. Eu não acredito. Aqui tem homens e mulheres com espírito público. Então, portanto, vamos juntar essas contribuições de forma tranquila, consistente, sem deixar de cumprir as nossas obrigações, mas fazendo isso de forma competente e de forma que a gente ajuste essas medidas para garantir que a nossa economia volte a crescer e que a gente tenha a capacidade de continuar disputando o mercado internacional, mas principalmente cuidando da nossa gente aqui no Brasil. Era isso, senador Paulo Paim. Muito obrigado.